26 e 27. Gênesis, no capítulo de número 1, no versículo 26 e 27. Amém? Vai acompanhando lá, obreiro. Está aqui. Isso. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26 e 27. Todos acharam? Diz assim, está chegando aí minha voz aí, para vocês aí? Tá legal? Amém. Diz assim, ó: e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Amém, irmão? Quantos acreditam que essa palavra é do Senhor? Levante a sua voz e glorifique o nome do Senhor Jesus. Oremos a Deus, Altíssimo Deus e Eterno Pai. Nesta hora, Senhor, nesta oportunidade, nós estamos aqui, ó Deus, para clamar o Teu nome e pedir a Tua bênção, Senhor, sobre esta mensagem nesta noite. Ó Deus, que o Teu Espírito possa tomar a boca do pregador, e a igreja possa ser acrescentada em poder, em unção e em alimento, e assim seja o Teu nome exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Podei vos assentar nessa noite. Glórias a Deus. Aleluias. Fique em ligação direta com Deus. Sempre bom lembrar, não use celular dentro da igreja, não fique mexendo em WhatsApp, porque a casa de Deus é um lugar de reverência. Então você não deve jamais tratar a igreja como se fosse a sala da sua casa. A igreja é o santuário. Aqui não é lugar de mexer em WhatsApp nem em Facebook. É o lugar de você adorar e receber a palavra de Deus. Quantos concordam? Levante a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, eu quero dizer para você uma coisa: quem acredita que esta palavra que nós lemos é de Deus, dê uma salva de palmas para Jesus, que Ele merece. Glórias a Deus. Irmão, perceba o seguinte: há alguns meses, o Senhor começou a falar comigo sobre uma mensagem intitulada A Coroa da Criação de Deus. E eu comecei a avaliar o texto do Gênesis para pesquisar sobre a origem da fundação do homem, a criação. Quando Deus criou o homem, criou a mulher, criou os animais, criou a natureza, criou tudo aquilo que há, a terra, o céu e o mar e as estrelas, que consta na Gênese da Bíblia, que é o Antigo Testamento, o livro de Gênesis. Quando você lê o capítulo 1 e 2 de Gênesis, você percebe ali toda a revelação bíblica de como aconteceu a criação de todas as coisas, a explicação bíblica revelada por Deus a Moisés sobre a gênese da criação. Ora, quando nós observamos a criação do homem perante a outra criação ou as outras coisas criadas, nós percebemos que o homem foi criado em uma situação de distinção de toda a criação. Ou seja, nós percebemos que Deus criou o homem para ser alguém diferenciado. Deus criou o ser humano para ter uma proeminência. Deus criou o ser humano não para ser qualquer um no meio da criação, mas para ocupar um lugar de destaque, para ocupar uma função de proeminência. E digo além, nós percebemos que esta criação, chamada homem, chamada mulher, chamada ser humano, que sou eu e você, é
pela Bíblia, como nós vamos entender, a coroa da criação de Deus. O que é que nós queremos dizer quando dizemos que a Bíblia ensina que o homem é a coroa da criação de Deus? Estamos querendo dizer que o Senhor coloca o ser humano como alguém especial, alguém singular, alguém que está num patamar de uma importância elevada diante da criação que Ele mesmo fez. Por quê? Porque muitas das vezes nós, diante da situação em que nós vivemos, muitas das vezes não compreendemos o nosso lugar, não compreendemos o nosso chamado, não compreendemos a nossa posição, não compreendemos a nossa função. Ora, se você for um príncipe e viver como um escravo, vai ser por tua própria opção. Mas se você entender a posição para a qual Deus te chamou, a função para a qual Ele tem te colocado, então você poderá ter um despertamento do Espírito para assumir, para tomar posse daquilo que Deus tem para a sua vida e daquilo que Ele tem como promessa para te dar em exaltação. Quantos estão entendendo? Levante a sua mão e dê glória a Deus. Mas é necessário que você entenda, que você preste atenção para entender esta mensagem, porque ela pode se tornar um tanto quanto misteriosa. Quantas pessoas que estão arruinando a sua vida, porque acha que não é ninguém, porque acha que é um fracassado, porque acha que não vai chegar a lugar nenhum, porque acha que não tem uma missão na sua vida sobre a terra, porque acha que veio aqui por acaso, porque acha que não tem mais o que fazer, que a sua vida não tem uma função. Aleluia! Mas essa noite eu venho aqui como profeta para dizer a você que você não é produto da evolução, você não é o produto do acaso. Quando você veio à existência, era um projeto de Deus para uma obra de proeminência. Vai dando som aqui para mim, filhão. Levante a tua mão para exaltar o nome do Senhor. Quando nós estudamos a Bíblia Ministério, nós percebemos que a Bíblia tanto fala sobre palavras que enaltecem o homem, como também palavras que diminuem o homem. Mas você precisa entender que quando a Bíblia usa termos depreciativos para a posição do homem, não é o homem na sua posição natural de comunhão com Deus, mas é a sua posição em pecado. Por exemplo, Deus vai usar o profeta e vai dizer assim: o que é o homem para que Deus o visite, e o filho do homem para que se lembre dele? É uma palavra que está botando o homem para baixo. Há uma outra palavra que diz assim: o homem é menos do que nada. O profeta diz: eu sou menos do que nada. Você consegue compreender alguma coisa que seja menos do que nada? Aleluia! Mas você tem que compreender que todas estas expressões não se referem ao estado de glória em que Deus criou o homem para que ele usufruísse da mesma, mas é um estado em que o homem cedeu ao pecado, e aí sim, aí ele se tornou alguém alquebrado, alguém desvalorizado. Por exemplo, o salmista no Salmo 22, ele vai dizer assim: eu não sou nem um homem, eu sou um verme. Mas por quê? Por causa do pecado. O pecado, ele tira do homem a sua posição de proeminência. Ele faz o homem se tornar uma coisa qualquer. Ele deixa o homem sem destino, sem alvo, batendo a cabeça, comendo os restos das migalhas que Satanás tem para ele. Mas essa noite eu vim aqui te dizer que você não é qualquer coisa, você é a coroa da criação de Deus. Pastor, eu não entendi ainda, só um pouquinho de som aqui. Eu estou dizendo a você, Alabacandarábia, que você e eu somos o melhor de Deus, somos o supra-sumo daquilo que Deus planejou para criar desde a eternidade passada. Vai botando o som para mim, filhão. Levanta a tua mão, aí tá bom, levante a sua mão. Quem acredita que você não é qualquer coisa, levanta a tua mão hoje. Hoje você vai tomar posse da posição que Deus tem para a sua vida. Baixa um pouquinho aqui agora, por favor. Quantos estão entendendo o que Deus está dizendo? Portanto,
Quando nós olhamos, abaixa um pouquinho agora, filhão. Agora foi muito, passou além de tudo que podia. Aleluias. Quando você avalia a obra da criação em Gênesis capítulo 1 e versículo 2, em que o texto de Moisés vai narrando passo a passo a criação de Deus, você percebe que a criação do homem é distinta de toda a criação das outras coisas que foram criadas, da natureza, dos animais, dos astros celestes e até mesmo dos anjos. Quantos estão entendendo? Baixa mais um pouquinho, filhão. Aleluias. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Então perceba o seguinte: a palavra de Deus parece que vai conduzindo o relato da criação até chegar no homem. Deus, ele deixa para criar o homem em último lugar. Isto não é por acaso. É aqui quando você percebe esta sequência e que o homem é colocado em último lugar no projeto da criação. Primeiro ele cria o dia e a noite, a luz. Depois ele cria a terra, o céu, o mar, as estrelas, o sol, a lua, as aves, os peixes, os animais terrestres. Em último lugar Deus vai criar o homem. Sabe o que a Bíblia está apresentando aqui, irmão? Sabe por que o homem não foi criado primeiro? Porque todo artista, dobre a sua atenção, todo artista, quando ele está compondo a sua arte, ele vai compondo para que o auge fique para o final, para que o final da peça teatral que ele está escrevendo como roteiro, ela tem que ter um grande finale, ela tem que ter o auge no seu final. Quando a Bíblia diz que Deus vai criando, ele vai trazendo à existência a obra da criação, ele vai deixar o ser humano para o último lugar. Sabe por quê? Porque esse é o grande finale, é o auge da obra, aleluia, da criação de Deus, da criatividade de Deus. Deus colocou o homem no patamar superior. Você não perceba, a palavra de Deus, por exemplo, ela vai dizer que o Senhor, ele vai criando todas as coisas. Ele não cria o dia e a noite, ele cria o céu, ele cria a terra, ele cria o mar, ele cria a vegetação, ele cria o sol, a lua e as estrelas, ele cria os peixes e as aves, ele cria os animais terrestres. Está lá no capítulo 1, aleluia. Então agora, evangelista André, eu estou vendo um cenário que o universo está pronto. Remanta lá e a sébia, já tem sol, já tem lua, já tem estrela, já tem céu, já tem mar, já tem praia, já tem floresta, já tem cachoeira, já tem animal selvagem, já tem animal doméstico, já tem ave voando pelo céu, já tem árvores frutíferas. E agora o que está faltando? Aleluia, está faltando a criação do homem. Sabe o que eu estou percebendo aqui? Parece que Deus está preparando tudo isso para chegar e dar: toma, é tudo teu. Se você tivesse entendido, já tinha dado até um pulo da cadeira. Está tudo pronto. E agora? Agora ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Parece que eu estou vendo que o cenário já está todo pronto e está faltando entrar o personagem principal. Aí ele diz: façamos o homem. Ele cria o homem e ele chega: está vendo isso aqui? É tudo para você. Eu vou deixar você adorar. Levanta a tua mão para dar glória. Eu estou sentindo essa pregação ardendo no meu coração. Vai, 1 minuto de glória a Deus. 1 minuto de glória a Deus. Aperte a mão de quem está do teu lado e diga para ele: você não é qualquer coisa não. Fala para ele: você não é capacho do diabo não. Aperta a mão dele e diga: você não é para ser pisado pelo capeta não. Fala para ele assim: você é a criação, a glória da criação de Deus. Fala para ele assim: Deus fez tudo para você. Fala para ele.
Hoje tu vai sair daqui, meu irmão, tomando posse de tudo. Esse capeta vai cair por terra. Olha que interessante, irmão. Eu acho que tem mensagem aqui para 3 horas, mas eu vou ver até onde Deus vai me levar. Olha só que interessante. Porque a Bíblia vai dizer no livro de Apocalipse, capítulo 13, e no versículo 18, dobre a sua atenção, que o número 6 é o número do homem. O número 6 é o número de quem? Lá em Apocalipse vai dizer, o número da besta é 6, 6, 6, e é número de homem. Olha que interessante. E o texto de Gênesis capítulo 1 vai confirmar o que Apocalipse está dizendo. Porque a Bíblia vai dizer que o homem não é criado no primeiro dia, não é criado no segundo dia, não é criado no terceiro dia, não é criado no quarto dia, não é criado no quinto dia. Ele é criado no dia sexto. 6 é o número do homem. Mas você vai dizer assim, os animais terrestres também foram criados no 6º dia, no mesmo dia do homem. Mas a Bíblia não diz que o número 6 é dos animais, ela diz o número 6 é do homem. Era para você ter dado mais. Tem gente que se rebaixa abaixo de um animal. Fala para quem está do teu lado, você é mais do que um animal. Ficou fácil ou difícil para você dar glória? Eu estou sentindo a presença aqui. Mas aí você vai dizer, pastor, até aí eu não entendi muita coisa. Então você vai entender agora. Porque no dia sexto, o homem é criado. E a Bíblia diz que o número 6 é o número do homem. Só que depois do dia 6 vem o dia 7. E o dia 7 é o dia de quê? De Deus consagrar para Ele. Então se o número 6 é o número do homem, o número 7 é o número de Deus. Pastor, eu dei glória, mas não entendi. Mas você já vai entender. Se Deus, a Bíblia diz que o número 7 é o número de Deus, é porque Deus está acima de toda a sua criação. Por causa disso, Ele não pode ser o número 6, porque Ele é maior do que a sua criação. Então Ele é o número 7, porque o 7 está acima do 6. Mas eu estou dizendo a você que o homem é a coroa da criação de Deus. Se Deus é maior do que o homem, pastor Valdir, porque o número dele é 7, e o 7 está acima do 6, então o homem, ele é maior do que os animais terrestres, ele é maior do que as aves e os peixes, ele é maior do que as estrelas, o sol e a lua, ele é maior do que a terra, o céu e o mar, ele é maior do que o dia e a noite. Por quê? Porque todas essas coisas são 5, 4, 3, o 2 e o 1. Se Deus é maior do que o homem, porque ele é o 7 e o homem é o 6, então o homem é maior do que todas as outras coisas, porque o homem é o 6 e as outras coisas são 5, 4, 3, 2 e 1. Abre a boca para dar glória. Eu vou deixar você adorar. Tem gente que está entendendo. Se tu não ficar no espírito, tu vai ficar babando aí, vai dar até vontade de ir no banheiro, mas vai dando glória a Deus. Eu estou dizendo a você que toda a criação de Deus, a natureza, os animais, os anjos, toda a criação de Deus é importante, mas que o homem está numa posição de destaque, o homem está numa posição de proeminência, e essa noite você tem que assumir a posição para a qual Deus te chamou. Porque enquanto Deus está criando, Ele também está criando o tempo. E Ele está criando os dias da semana. Ele está criando o domingo, a segunda-feira, a terça-feira, a quarta-feira, a quinta-feira, a sexta-feira, e está criando o sábado. Mas sabe o que a Bíblia diz, irmão? Até os dias da semana foi criado para o homem.
Fala para quem está do seu lado. Deus criou os dias da semana para você desfrutar deles. Fala para ele. Quem está entendendo? Tá entendendo, irmão? Ficou fácil ou difícil para dar glória? Pastor, mas aonde está isso na Bíblia? Perceba bem. Jesus estava curando no sábado e deixou os seus discípulos tirarem espiga de milho no sábado. E os fariseus veio babando em cima dele. Peguei ele numa heresia. Jesus, tu diz que é profeta, mas tu está violando o sábado. Jesus olha para ele e diz assim: o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. Era para você ter dado... Eu vou repetir para você melhorar o glória. Jesus virou para o fariseu e falou assim: aleluia, o homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito por causa... Alguma coisa está acontecendo aqui. Alguma coisa está acontecendo. Eu vejo o diabo se manifestando, mas vai cair por terra. Hoje esse demônio, arabacá de pequenez, esse demônio de diminutivo, esse demônio de comiseração vai sair da tua vida hoje. Abre a tua boca e dá glória. Ele vai dizer assim: o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. E o filho do homem até do sábado é Senhor. Ora, se Jesus é o cabeça da raça, aleluia, e disse que ele é Senhor do sábado, então os seus descendentes também são senhores do sábado. Até os dias da semana estão sujeitos a nós. Até os dias da semana, Rebacandarábia, estão feitos para o homem desfrutar em uma posição de proeminência. Até o tempo tem que girar a favor de mim e de você. Quem está entendendo aí, levanta a tua mão para dar glória. A criação parece que está sendo feita para o homem desfrutar de tudo. Eu estou dizendo a você que quando você lê Gênesis capítulo 1 e 2, você percebe o homem numa posição de destaque na criação. Ele está numa posição de proeminência. Ele está numa posição de domínio. Hoje aqui ninguém vai abaixar a cabeça para capeta nenhum. É o diabo que abaixa a cabeça e nós continuamos. É interessante perceber os termos. Agora o que eu vou falar aqui é um pouco mais teológico, mas se você prestar atenção você vai entender. Quando você avalia o texto da criação em Gênesis capítulo 1 e versículo 2, vou explicar devagar para você entender. Gênesis capítulo 1 e versículo 2, em que a Bíblia está dizendo: e disse Deus, haja luz, e fez Deus o sol, e fez isso, está descrevendo o que Deus criou e o que Deus fez. Existem dois termos que são usados para criar e fazer, que dizem respeito a toda a criação e também ao homem. Mas existe um termo que a Bíblia usou só para o homem. E isso vai mostrar a distinção do homem em relação à criação. Pastor, que termos são esses? Bará e assá. Diga bem alto, bará, assá. Esses dois termos são criados, são usados para descrever a criação do homem e de toda a criação. A natureza, os minerais, os vegetais e os animais. E os planetas. Bará significa criar. E assá significa fazer. Então a Bíblia está dizendo que na obra da criação, Deus tanto cria como faz. Mas qual é a diferença, pastor? Criar é a origem e fazer é a conclusão da obra. Vou repetir. O termo bará é o que dá origem ao que está sendo criado. E o termo fazer é o que dá continuidade e conclusão ao que está sendo criado. Então esses dois termos, pastora Célia, serão usados tanto para a criação da natureza e dos animais, como também para a criação do homem. Mas existe um termo que é usado, obreiro Alain, para a criação do homem,
que não é usado para nada mais, só para o homem. Esse termo se encontra em Gênesis capítulo 2 e no versículo 7, quando a Bíblia diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito uma alma vivente. Esta palavra formar não é bará e não é assar, mas é o verbo yatsá. Pastor, o que significa o verbo yatsá? Significa formar, modelar, como um oleiro molda o vaso. Era para você ter dado glória. Tem gente que já está entendendo o que Deus está falando. Tu não é qualquer coisa não, você foi modelado por Deus. Rebidácia, pastor, eu ainda não entendi. Olha que mistério, Adolfo, que nos advém da palavra de Deus. As outras coisas, as coisas inanimadas da natureza, os animais terrestres, aquáticos e marinhos, os planetas, as galáxias, as rochas, as árvores, as florestas, todas estas coisas Deus criou de duas maneiras. Ou ele deu uma ordem direta para que existissem, ou ele deu uma ordem para alguma coisa que existia trazer à existência esta outra coisa. Ou seja, ele disse: haja luz, e houve luz. Uma ordem direta. E a criação dos animais, como é que foi? A Bíblia diz que Deus ordenou às águas: produzam animais marinhos e aves que povoem o céu. Ele deu uma ordem. E o texto hebraico diz que a água começou a fervilhar. Era o fogo do Espírito incubando a criação de Deus. Porque quando o fogo, meu irmão, ele pega e te esquenta, está criando alguma coisa para a glória de Deus. Deixa esse fogo te queimar, deixa esse fogo aquecer, deixa esse fogo fervilhar na tua vida. Estou sentindo a presença dele aqui. Levanta a mão para dar glória. Pastor, eu ainda não entendi. Olha, meu filho, enquanto ele está criando seres inanimados, ele está criando o dia, ele está criando a noite, ele está criando o céu, ele está criando os mares, os oceanos Índico, o oceano Atlântico, ele está criando a terra, ele está criando os animais, selvagem, terrestre, aquático, as aves. Enquanto ele está criando essas coisas, ele não se envolve pessoalmente, ele não se envolve intimamente. Ou ele dá uma ordem direta para que passe a existir, ou ele manda que alguma coisa que já existe produza aquilo. Mas quando chega a hora do homem, ele diz, ele muda: agora façamos o homem. Pastor Valdir, é como se Deus estivesse dizendo assim: natureza, eu te amo, você é linda, não tem quem não olhe para você e fique encantado. Animais, vocês são esplendorosos. Planetas, vocês têm uma beleza sem igual. Só que agora, espera aí um pouquinho, tá? Dá licença, porque eu vou fazer o homem. Até aqui eu dei uma ordem para as coisas acontecerem, mas agora eu mesmo vou fazer, agora eu mesmo vou modelar, agora eu mesmo vou fazer acontecer. Pastor, eu não entendi ainda. Ele está se envolvendo intimamente. Enquanto as outras coisas criadas, ele se envolve apenas de uma forma indireta. A criação do homem, ele vai vir e vai se envolver pessoalmente. Ele vai se envolver subjetivamente. Agora não é bará, agora não é assá, agora é yatsá. É como o oleiro molda o vaso. Agora não é uma ordem que eu dou, eu vim com as minhas mãos. Como é que foi isso, pastor? A Bíblia diz que yatsá
é como um oleiro que molda o vaso com as mãos. Sabe o que Deus fez? Vamos agora criar o homem. Ele vem até a terra. E ele coloca a mão no barro, na terra, no chão, no pó. E a mão de Deus entra para a terra como uma retroescavadeira. E ele agora começa a fazer um boneco da terra com as próprias mãos. E ele agora começa a tocar esse boneco ali no chão. Ele começa a dar uma forma. Vem aqui, pastor Valdir, para que todos possam entender. Imagine que o pastor Valdir está no chão. Deus, ele mete a mão na terra. E ele começa a modelar. Levanta a tua mão para exaltar o nome do Senhor. Quem está entendendo o que ele está falando? Segura um pouquinho aí, levanta a tua mão para dar glória. Segura que eu estou só na introdução, levanta a tua mão para dar glória. O homem não é qualquer coisa não, meu filho. O diabo está tentando te rebaixar desde que você nasceu e dizer que você é uma porcaria, que não vale nada. Mas Deus está dizendo: eu parei toda a criação para modelar você com a minha... Eu vou deixar você dar 1 minuto de glória. Só aquele que é grato, só aquele que quer agradecer o amor de Deus por você, levanta a tua mão e dá glória. Eu vou deixar você adorar a Deus por 1 minuto, vai. Abre a sua boca e começa a dar glória. Foi Ele que te criou, foi Ele que te modelou, foi Ele que te deu formato, foi Ele que te deu padrão, foi Ele que te deu modelo, foi Ele que te criou com a sua própria mão. Se você sair daqui hoje com esse demônio de comiseração, dizendo que você não é nada, dizendo que você não é ninguém, dizendo que você não tem valor. Ah, pastor, minha mãe me amaldiçoou, falou que eu não presto para nada, que eu não vou prestar para nada. Problema é dela. Não interessa o que a tua mãe falou, interessa o que Deus falou, interessa o que Deus tem para você. Interessa! Tchau, 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 tchau. Parabacatarabata. A Bíblia diz que Deus está criando todas as coisas no capítulo 1 de Gênesis. Eu gostaria que você, quando chegasse em casa, lesse o capítulo 1 e o 2 de Gênesis, para você entender essa profundidade dessa palavra. A Bíblia vai dizer que Ele vai criando. Ele disse: haja luz e houve luz. Rebacandaraia. Ele disse: haja uma expansão no meio das águas e houve, aleluia, o céu. Ele disse: juntem-se as águas em um só lugar e apareça a porção seca. Ele cria o mar, Ele cria a terra. Ele disse: produza as águas, aves e animais marinhos. Ele disse: produza, produza, produza. Agora, depois que está tudo pronto, aí acabou esse negócio de falar. Agora Ele diz, Ele para tudo e fala: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Está entendendo aí, embaixada? O que é que Deus tem para a sua vida? É lugar de proeminência. Aqui não tem nenhum coitadinho, não. Aqui não tem nenhum escravo de demônio. Aqui tem, aleluia, imagem e semelhança de Deus.
vou deixar você adorar, vai. Olha que interessante. Quantas coisas Deus criou, mas a nenhuma das suas criações, obreiro Daniel, Deus disse que era a sua imagem e a sua semelhança. Meu irmão, só isso aqui já era para tu dar correndo aqui e pulando e dando glória. Ele não falou para o leão: leão, tu é a minha imagem e semelhança. O leão é lindo. Quem acha o leão bonito? Ele é lindo, mas ele não é a imagem e semelhança. A natureza é maravilhosa. A gente vai lá, Rebacandaraia, para as regiões da natureza, região dos lagos, Angra dos Reis, Petrópolis, e a gente fica de boca aberta. Que coisa linda. Mas nenhuma destas coisas Deus disse que era a imagem e a semelhança. Não é a imagem e não é a semelhança. Não é, não é, não é, não é. E eu ainda vou além. Nem a respeito dos anjos, ele disse que os anjos eram a sua imagem e semelhança. Os anjos de Deus, com todo o seu poder, com toda a sua glória, com toda a sua sabedoria, a Bíblia não diz que eles são a imagem e semelhança de Deus. Aperta a mão de quem está do teu lado e fala para ele: começou a entender a tua importância? Aperte a mão de quem está do seu lado e fala para ele assim: começou a entender a importância do que você carrega quando você vai para lá e para cá? O que é que vocês carregam, irmão? O que é que vocês carregam? Vem aqui, Alan. O que é que vocês carregam? A imagem e semelhança de Deus. O que é que vocês carregam? Mais alto para o diabo ouvir. O que é que vocês carregam? Mais alto, o que é que vocês carregam? Toma na cara aí, diabo! Nós temos a imagem de Deus! Aleluia! Baba de inveja, Satanás! Tu não tem a imagem e semelhança de Deus, mas eu e você tem, eu e você temos, eu e você temos, eu e você temos. Abre a tua boca e dá glória. Tu não é qualquer coisa, não. Alabacandarai! Muitos vão debater o que seria o significado dessa imagem e semelhança de Deus no homem. A palavra imagem do hebraico tselem significa modelo, cópia de outro, como aqueles ratos de ouro que os filisteus fizeram para oferecerem oferta pelas maldições que tinham entrado na Filístia por eles terem levado a Arca da Aliança para lá. Eles copiaram uma imagem exata do rato real e fizeram um rato de ouro. Isso seria imagem, uma cópia semelhante, quase igual da original. Figura que representa a forma da outra. Tu não tem a forma de anjo, tu não tem a forma de animal, tu tem a imagem de Deus. Imagem, hebraico tselem, estátua. Fizeram uma estátua do Romário em São Januário. É igualzinho o Romário. Fizeram uma estátua do Roberto Dinamite. É igualzinho o Roberto Dinamite. Porque a imagem é a cópia da original.
Era para você ter dado mais glória. Tu não é a imagem de nada que foi criado, tu é a imagem de Deus. A palavra semelhança do hebraico demut significa forma, molde, padrão, algo parecido. Donald Stamps, o teólogo, comentarista da Bíblia de Estudo Pentecostal, ao fazer uma análise desta imagem e semelhança de Deus, ele entende que o fato de Deus ter modelado o homem com suas próprias mãos indica a possibilidade de uma semelhança não apenas espiritual com Deus, mas também física. Aqui nós entramos em uma incógnita teológica, porque muitos vão dizer que Deus não tem aparência nenhuma. Como nós podemos ser parecidos fisicamente com Deus se Ele não tem aparência? Mas se Deus não tem aparência nenhuma, por que a Bíblia diz que nós somos a aparência dEle? Ficou fácil ou difícil para você dar glória? A Bíblia não vai entrar nesses detalhes, mas eu entendo que Deus não é o nada, Deus não é um vazio, Deus é alguém, Ele é uma pessoa, Ele é uma existência. Então eu entendo que se Deus é uma existência, Ele deve ter alguma forma. Agora, se a gente chegar no céu e Deus não for da nossa forma, não vai mudar em nada a nossa salvação. Mas eu prefiro acreditar que aqui eu tenho que interpretar a Bíblia literalmente. Que Deus nos criou até mesmo com a sua própria aparência física. Levante a sua mão para dar glória a Deus. Mas é óbvio que não é apenas uma aparência física. A imagem e semelhança de Deus também fala de uma aparência espiritual. E onde está essa imagem e semelhança de Deus que há no homem, que não há na criação, que não há na natureza, que não há nos animais? Quando a Bíblia vai dizer no Gênesis capítulo 2, versículo 7, que Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Aonde está a imagem e semelhança de Deus no homem aqui? Porque quando a Bíblia fala que Deus soprou, Ele fez algo diferente do que Ele fez com toda a criação. Ele não soprou para o sol existir, Ele não soprou nas narinas dos animais para eles respirarem, mas no homem Ele chegou e soprou. O sopro é o vento, e o vento é o símbolo do Espírito Santo. Então nós entendemos que quando a Bíblia diz que Deus soprou no homem, Ele está dizendo: eu coloquei e criei um espírito dentro do homem. Quem está acompanhando aí, diga glória a Deus. Eu coloquei um espírito. Agora eu vou começar a entender o que é, no sentido espiritual, a imagem e semelhança de Deus no homem. Por quê, pastor? Porque a Bíblia vai usar o termo para os animais, que eles se tornaram alma vivente. Diga bem alto, alma vivente. E a Bíblia também diz que o homem foi feito alma vivente. Mas o homem não é apenas alma vivente. Além de ter um corpo e uma alma, o homem também tem um espírito que foi soprado por Deus. E esse espírito torna o homem diferente de toda a criação. Porque o espírito que o homem tem, e a composição humana é corpo, alma e espírito. E embora os animais tenham uma alma e o homem também tenha uma alma, a alma dos animais não é a mesma alma do homem, porque a alma do homem tem o livre-arbítrio, o raciocínio. Mas além disso, o homem tem um espírito. E aqui está a questão: a única forma de se conectar com Deus é através do espírito. Então os animais não têm como se conectar com Deus.
A natureza não tem como se conectar com Deus. O ser humano tem como se conectar com Deus, porque ele tem um espírito. Levante a sua mão e glorifique a Deus. Mas como é que a natureza vai se conectar com Deus e os animais vão se conectar com Deus se eles não têm um espírito? Vai se conectar através do seu comandante, que é o homem. Porque o homem foi feito para comandar, ele foi feito para dominar a criação. E aqui está a imagem e semelhança de Deus no homem, que não tem nenhuma outra criação de Deus. Por quê? O homem se torna tríplice, assim como Deus é tríplice. O homem é corpo, alma e espírito. E Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Era para você ter dado mais glória. Veja bem como o homem é diferente de toda a criação. É a coroa da criação de Deus. A natureza tem corpo, mas não tem alma nem espírito. Os animais têm corpo e alma, mas não têm espírito. Os anjos têm espírito, mas não têm alma e nem corpo. E o homem tem corpo, alma e espírito. Dá um brado de glória aí, porque tu vai tomar a tua posição nessa noite. Por causa da imagem e semelhança de Deus no homem, ele está figurando num lugar de proeminência no meio da criação. Essa é a primeira característica principal de que o homem é a coroa da criação de Deus, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Segunda característica principal: o homem foi feito para dominar, não para ser dominado, dominar. Diga para quem está do seu lado: você foi feito para dominar. Não, pouca gente falou. Seja profeta, aperta a mão de quem está do seu lado e fala para ele: você foi feito para dominar. Veja aí em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu. Olha, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. No 28 ele diz: e Deus abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. A criação de Deus deve ser submissa, deve se curvar ao homem, deve abaixar a cabeça e prestar continência. Quando chegar o homem, é o representante de Deus, a sua imagem e a sua semelhança. Ele não disse para o anjo: domine a terra. Ele não disse para demônio: domine a terra. Ele não disse para o leão: domine a terra. Mas ele disse para o homem: dominai e sujeitai-a. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui? Hoje tu vai tomar a sua posição. Aperte a mão de quem está do seu lado e fala para ele: hoje tu vai tomar a tua posição diante de Deus. O que vem a significar isso, pastor? De que o homem foi feito para dominar. Perceba, é interessante que quando Gênesis 1 vai falando sobre o relato da criação, cada coisa que Deus faz, ele diz que era boa, mas tem uma coisa que ele diz que é muito bom. A Bíblia vai dizer, quando ele cria o céu, aliás, o dia e a noite e a luz, no versículo 4 de Gênesis 1, ele diz: e viu Deus que a luz era boa. Quando ele cria a terra, o mar e a vegetação, no versículo 10 ele diz: e viu Deus que era bom.
Quando ele cria o sol, a lua e as estrelas no quarto dia, no versículo 18 a Bíblia diz, e viu Deus que era bom. Quando ele cria peixes e aves, aleluia, no quinto dia, no versículo 21 diz, e viu Deus que era bom. Quando ele cria os animais terrestres, no sexto dia, ele diz, e, aleluia, no versículo 25, e viu Deus que era bom. Mas quando chega no versículo 31, a Bíblia vai dizer, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Aqui existe uma reflexão. Lawrence Richards, teólogo, vai interpretar que este muito bom se refere ao homem. Eu queria dizer isso, eu já até preguei isso, mas eu não posso repetir isso aqui hoje, porque eu tenho que ser fiel ao que está na Escritura. A Bíblia não está dizendo que quando Deus fez o homem, ele disse que era muito bom. Mas o versículo 31 está dizendo, quando ele viu tudo que tinha feito, era muito bom. Pastor, eu não entendi. A criação não foi feita para ser individualizada. A criação foi feita para estar em conexão. A natureza com os animais com a natureza com o homem com os animais com o homem com a natureza. Porque não, aleluia, a criação separadamente é boa, mas quando ela está em conjunto, unida, ela é muito boa. E o que isso tem a ver com o homem dominar? Ora, meus irmãos, o texto aqui está claro. Deus está dizendo que o homem é o ponto de equilíbrio da criação. Quando Deus dá a ele o poder de dominar, quando Deus dá a ele o poder de sujeitar a criação, Ele está dizendo, você é responsável em manter a comunhão, o equilíbrio de toda a criação. Não havia como a natureza desequilibrar a criação de Deus, pastor Valdir. Não havia como o rinoceronte desequilibrar a criação de Deus. Não havia como os anjos desequilibrar a criação de Deus. Mas o homem podia desequilibrar. Ficou fácil ou difícil agora para dar glória? É triste? Porque parece que o final não vai ser feliz. Parece. Fala para quem está do seu lado, só parece. Só que o que a Bíblia vai dizer, eu queria ter mais tempo, vai além do que nós estamos falando aqui. Porque não é só isso. Tem mais. Fala para quem está do seu lado, tem mais. Deus não apenas cria o homem para dominar, para sujeitar a criação, não apenas para manter o equilíbrio, não apenas para manter a conexão da criação entre si, mas a Bíblia diz que Ele pega um lugar chamado Jardim do Éden e Ele traz para a terra. Preste atenção, Ele não cria o Jardim do Éden no Gênesis. Ele traz, porque a Bíblia diz, a Bíblia não diz e criou o Jardim do Éden, a Bíblia diz e plantou um Jardim do Éden. Ele traz o Jardim do Éden e coloca na terra. A Bíblia diz que Deus não criou o homem no Jardim do Éden, mas que Deus o colocou no Jardim do Éden. Quando Deus pega o Jardim do Éden, a criação toda está vendo. Os demônios estão, o que ele vai fazer agora? Qual vai ser o próximo capítulo? Essa novela tá boa, é série da Netflix. Qual vai ser a próxima? Aí ele vê, ih rapaz, olha lá, é o Jardim do Éden. O que ele está fazendo? Até o Miguel, até o Santo. E agora, o que vai ser? Deus pega e vai trazendo o Jardim do Éden e bota na frente do Adão. Aí ele fala para o Adão, entra para o jardim e cuida dele. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Eu estou sentindo a presença. Tu não é qualquer coisa não. Deus vai te dar responsabilidade. Deus vai te dar missões. Deus vai te dar.
Irmão Carlos Eduardo, quando Deus traz o jardim do Éden e põe o homem lá dentro, Ele está mandando uma mensagem para o universo, porque aquele lugar era conhecido de alguém. Havia um morador, alguém que habitava esse jardim em um outro tempo, e este ser que morava, que comandava o jardim do Éden, era o braço direito de Deus. Ele era o suprassumo da beleza de Deus. Ele tinha todos os dons e todos os talentos e todas as sabedorias. Ele andava no meio das pedras afogueadas. A roupa dele era de berilo, era de esmeralda, era de carbúnculo. Era um ser extraordinário e poderoso. E este ser comandava o universo, porque o Jardim do Éden é o centro do comando mundial do universal. É o centro de comando do universo. E agora Deus simplesmente pega a coroa da sua criação e bota no lugar que Lúcifer habitava. Quando Deus coloca Adão e Eva dentro do jardim do Éden, Ele está mandando uma mensagem para os anjos. Porque se dali Lúcifer comandava tudo, até os anjos o homem vai dominar. Não digo os anjos que foram fiéis a Deus, porque a Bíblia diz que eles são servos iguais a nós. Mas Deus está botando o homem acima do Satanás e os seus demônios. Era para você ter dado glória. Fala para quem está do seu lado: o diabo tem que estar debaixo de você, não por cima. Tem coragem de dar glória a Deus aí agora? Ai, irmão, mas aí, enquanto Lúcifer estava vendo Deus criar, cria céu, cria terra, cria sol, cria lua, cria estrela, ele está só vendo a série da Netflix e está achando legal. Mas quando Deus pega o homem e bota no jardim, aí ele fica endemoniado. Aí ele fica endemoniado, embaixado. Ele fala: não, isso aí não. Isso aí agora eu não vou aceitar não. Vai botar no meu lugar? Vai pedir, de onde ele me expulsou, vai botar ele no meu lugar? Não, eu vou arrumar um jeito de acabar com ele. Eu vou arrumar um jeito de destruir ele. Tem alguma coisa acontecendo aqui no mundo espiritual. O Satanás está se levantando. Ele está vendo que a vitória está chegando para você. E ele disse que não vai aceitar a tua vitória. Mas eu quero dizer para você: vai ter batalha até o fim. Vai ter guerra, vai ter guerra, vai ter guerra. Cai por terra, Satanás. Aqui tem poder, aqui tem oração, aqui tem jejum, aqui tem palavra. Mas Lúcifer sabe que não pode vencer o homem de qualquer maneira. Ele então vai criar uma estratégia. Como é que eu faço para derrubar ele? Só que Lúcifer, pastor Valdir, ele não vai atacar a natureza, porque não é a natureza que comanda. Ele não vai atacar os animais, porque não são os animais que comandam. Ele não vai atacar nem os anjos de Deus, porque não é eles que comandam. Quem está comandando é o homem. Eu estou sentindo a presença dele aqui. Dá glória a Deus que hoje tu vai tomar posse da tua posição. Qual é a estratégia do diabo, irmão? Ele se disfarça de um animal. Ele entra em um animal irracional para enganar o homem, para tentar o homem e a mulher. Mas isso também tem uma explicação e tem um objetivo. Porque Lúcifer, que não é burro, ele está vendo tudo e ele sabe que o que conecta o homem a Deus é o seu espírito. Por isso que a Bíblia diz: os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade.
Não se pode adorar a Deus com a carne. Não se pode adorar a Deus com a alma, a razão. Você só pode adorar do fundo do teu espírito. Então ele diz: eu preciso matar o espírito dele, porque aí ele não tem mais contato. Quem está entendendo o que Deus está falando? E Satanás também ouviu quando Deus disse para Adão: de toda árvore que tem aqui você vai comer, mas não vai comer da árvore do bem e do mal, porque o dia que você comer dela você vai morrer. Mas não era ele que ia morrer o espírito dele, e ele ia perder o contato com Deus, e aí ele ia ficar no nível que Satanás podia suplantá-lo. Por quê? O que nós falamos aqui anteriormente? O que o homem comunga com os animais? Os animais são almas viventes, e o homem também é alma vivente. A palavra vivente do hebraico rai significa animal, ou seja, alma de animal. O homem tem uma parte animalesca que o conecta à terra e não ao céu. Satanás está se disfarçando de um animal porque quer fazer o homem decair da sua posição espiritual para a sua posição de animal. Ele diz: se eu faço morrer o espírito dele, ele se torna apenas uma alma vivente. Ele vai ter uma alma de um animal. E aí, diácono Alex, o que um animal faz? O animal não adora a Deus. O animal não pensa nas coisas do céu. A única coisa que o animal faz é satisfazer todos os desejos da sua carne. Ficou fácil ou difícil para você dar glória? O animal, ele tem um instinto de sobrevivência. Tudo que a carne dele quer, ele vive para satisfazer. Ele mata para satisfazer. Ele faz tudo o que for preciso para satisfazer a sua carne. Se o diabo mata o espírito do homem, ele faz o homem decair a um animal. É por isso que o ser humano sem Deus, ele vive numa situação de derrota, porque ele vive no instinto animal. O diabo manda ele tomar cachaça, ele toma. Ele tem o desejo de mentir, ele mente. Ele tem o desejo de roubar, ele rouba. Ele tem o desejo de enganar, ele engana. Ele tem o desejo de cheirar, ele cheira. Ele tem o desejo de adulterar, ele adultera. Por quê? Porque o espírito dele está morto e ele é apenas um animal que cumpre a vontade da carne. Tem pessoa que já até saiu. Pode sair. Eu vou entregar o recado de Deus aqui hoje. Ou você só quer pular na igreja? Está precisando de disciplina? Para ouvir a palavra. O ser humano sem Deus, ele não consegue viver sem pecar. Não é que ele não queira. Paulo diz: em meu interior quero fazer o bem, mas não o efetuá-lo. O ímpio sabe o que é bom, ele almeja o que é bom, mas não consegue fazer o que é bom, porque o seu espírito está morto. O único que pode fazer o homem, aleluia, sair da sua situação de pecado animalesco é o poder do Espírito Santo sobre ele. Se aqui tem esse pastor que está quase 30 anos ou mais na presença, não é por causa dele. A unção que está sobre ele o sustenta. É a unção que faz esse homem não cair na mão do diabo. É a unção de Deus que faz essa pastora estar de pé. É o poder de Deus que faz esse homem negar o pecado e viver para Deus. Porque, obreiro Rodrigo, se nós perdermos essa unção, nós vamos fazer tudo que o diabo quer. Não adianta querer dar uma de bonzinho aqui e dizer: não, eu sou bonzinho. Não tem nenhum bom. Jesus falou: nem eu sou bom, só o Pai é bom. Tá fácil ou difícil aí para dar glória?
Então, como Lúcifer, irmão Fernando, ele quer rebaixar o homem da posição espiritual para a posição animalesca, para a posição carnal. Então ele vai aparecer para o homem em forma de um animal. Quem está entendendo o que Deus está falando aí? Acontece que o homem não vai vigiar. Jesus, será que eu estou quase terminando? Será que vai dar tempo? Vocês querem que eu termine ou não? Satanás vai tentar o homem e a mulher. A mulher vai ser seduzida e vai comer o fruto. E Adão, para agradar a mulher, porque tem homem que agradar mais a mulher do que a Deus, vai querer agradar a mulher e vai cair junto com ela. Se a tua mulher não quiser, você quer. Se o teu marido não quer, você queira. Porque você de pé, depois você levanta ela. Você de pé, depois você levanta o teu esposo caído. Você de pé, depois você levanta a tua mulher caída. Agora você caído junto com ele, junto com ela, os dois vão perder a guerra. Não queira agradar mais o homem do que a Deus. Sabe o que aconteceu, irmão? O homem perdeu e morreu o seu espírito. Quando ele morreu, o seu espírito, Satanás o suplantou. Sabe o que aconteceu? O homem tinha sido feito para quê? Para dor? O homem tinha sido feito para quê? Me ajuda aí, irmão, senão vai demorar. Tinha sido feito para quê? Para dominar. Tinha sido feito para quê? Agora ele é dominado. O homem, pastor Valdir, ele estava no topo da hierarquia. Agora ele saiu lá do topo e foi para o último lugar. Ele caiu igual Lúcifer. Sabe por quê, embaixada? Ele dominava sobre os demônios. Ele dominava sobre os animais. Ele dominava sobre a natureza. Agora, Satanás domina sobre ele. Os animais dominam sobre ele. E até a natureza domina sobre ele. Pastor, mas como é que o animal passou a dominar o homem? Solta um leão aqui agora para tu ver se vai ficar um aqui. Deus fez a criação para os animais serem vegetarianos. Agora eles se tornaram assassinos. Meu irmão, se soltar um leão aqui dentro agora, tu vai ver que o mais lerdo aqui vai ganhar o Wilson Bolt nos 100 metros rasos. Tu vai sair nego fazendo buraco nessa parede aí. Vai virar até o Incrível Hulk. E vai dar uma correria aqui, meu irmão, que só Jesus. Eu já vou pular e me agarrar lá em cima. Por quê? Porque agora o homem está abaixo dos animais. Tu enfrenta um jacaré lá na lagoa? Tu encara ele sozinho? Ele agora é suplantado até pela natureza. Por quê? A natureza concebe tufões, furacões, vendavais, tempestades, terremotos, clima muito quente, clima muito gelado. Aí produz agora doença de tudo que é jeito, de tudo que é tipo. É vírus, é bactéria, é troço ruim de tudo que é jeito. A natureza se levanta contra o homem. Aquilo que Deus havia feito para o homem causar o equilíbrio, agora perdeu o equilíbrio. Aleluia. Os animais se voltam contra si mesmos e contra a natureza e contra o homem. A natureza se volta contra os animais e contra o homem. E o homem agora é inimigo de todo mundo. Virou uma bagunça generalizada, porque não tem mais a presença de Deus. É assim que está nessa bagunça a vida de muita gente. Porque perdeu a posição com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Ele vai lá para baixo. A criação se tornou hostil. A Bíblia vai dizer em Romanos capítulo 8, versículo 19, que a criação geme, esperando a sua redenção. Romanos capítulo 8, versículo 19. A Bíblia vai falar exatamente o que aconteceu.
Porque a ardente expectativa da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Ou seja, a Bíblia está dizendo, a criação agora está desarraigada, está ferida, está desengonçada, está desestabilizada. E ela tem um anseio que o homem volte a ser filho de Deus como era antes. É como se a natureza e os animais gritaram: volte para Jesus, volte para a tua posição original, porque nós estamos sofrendo. Foi dado a você o controle e o equilíbrio. Você precisa voltar à tua situação de outrora. Será que a vida de muita gente está esse reboliço porque abandonou a sua posição? E o diabo agora tem um comando? Ele comanda o casamento, ele comanda a finança, ele comanda a alma, ele comanda a espiritualidade. A Bíblia vai dizer, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou Adão. Adão e Eva sujeitaram, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Tem que voltar a ser filho de Deus, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas até nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Deus olha lá de cima e diz: e agora como é que vai fazer para resolver esse problema? Deus diz: quem era que comandava tudo? O homem. Então vai ter que ser um homem. Só que não tem nenhum. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Moisés errou, Elias errou, todos erraram. Tem que ser alguém que não tem pecado. Olha para um lado, não tem ninguém. Olha para o outro, não tem ninguém. João está na ilha de Pátimos. Ele olha, ninguém foi achado digno de desatar o livro. Aleluia, começa a chorar. Quando ele começa a chorar, vem o anjo e diz para ele: não chore, o leão da tribo de Judá, ele venceu e vai abrir o livro. O Pai olha lá de cima e ele diz: não tem ninguém. O filho olha e diz: pai, eu me farei homem, eu irei lá e eu vencerei o pecado, e eu vencerei o diabo, e eu vencerei a morte. Aí a Bíblia vai dizer, irmão, que o primeiro Adão falhou, mas o segundo Adão não falhará. Aperte a mão de quem está do teu lado e diga para ele: a minha esperança está no segundo Adão. Fala para ele: a tua esperança é o último Adão. O primeiro falhou, o primeiro caiu, mas o segundo, esse não falha, esse não cai, esse não perde a batalha. Ele é Deus, 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 ele! Sabe o que a Bíblia vai dizer, irmão? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, ou seja, ele saiu da posição espiritual para ter uma alma de animal e viver obedecendo o pecado. Agora, aleluia, esse foi o primeiro Adão, porém, o último Adão é um espírito vivificante. O espírito do primeiro Adão morreu, mas o espírito do segundo está vivo. Está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo, está vivo. Quem vai confiar a sua vida a Ele? Levanta a tua mão para dar glória. Olha aqui, segura aí, ó. Olha aqui, eu falei que precisava de 2 horas. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal, depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor Jesus, é do céu. Qual terreno também são os terrenos, e qual celestial também os celestiais.
Enquanto você for apenas alma vivente, alma de animal, você é só da terra. Mas na hora que você receber o celestial, que tem o espírito vivificante, tu vai deixar de ter uma alma de animal e vai ter um espírito vivificante. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Qual a imagem que você quer? A imagem do homem ou a imagem de Deus? Aqui Deus está dizendo, eu vou recuperar no homem aquilo que foi feito conforme a imagem e semelhança de Deus. Ele vai dizer em João capítulo 3, versículo 16, estou terminando. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, a obra da salvação não é para a natureza aceitar Jesus. A obra da salvação não é para os animais aceitar Jesus. A obra da salvação não é para os demônios aceitar Jesus. É para que todo aquele que nele crê, os seres humanos, aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus, são esses que têm que crer e receber a posição de volta. Por que, pastor? Porque quando você volta para Jesus e aceita Jesus Cristo, que Ele fez por você na cruz, os seus pecados são lançados fora. Você tem lançado fora a sua alma vivente, e agora você recebe um espírito vivificante. O pecado é tirado da sua vida e você passa a ter comunhão com o Espírito Santo e poder. O teu espírito ressuscita. Por isso Jesus disse para aquele homem, se você não nascer de novo, você nunca vai ver o reino de Deus. Ah, eu vou nascer do ventre da minha mãe de novo? Não, é do Espírito. Nascer do Espírito, da água e do Espírito. E quando você então recebe a Jesus como Salvador, você retorna ao primeiro estado do jardim do Éden, na inocência que você vivia. E agora você vai poder suplantar novamente o diabo. Você sai do último posto e você volta lá para o primeiro posto novamente. A história, eu falei, parecia que não tinha final feliz, mas ela tem final feliz. Porque se você aceitar Jesus Cristo hoje como Salvador, Jesus vai te restaurar a primeira posição a qual Ele criou o homem e a mulher. Quem está entendendo isso? Em Jesus você é mais do que vencedor. Em Jesus você tem poder para pisar na cabeça da serpente. Em Jesus você tem autoridade para vencer qualquer enfermidade. Em Jesus você tem autoridade para prosperar. Você tem poder sobre as obras do diabo. E isso não começou depois que Jesus morreu por nós, não. Mesmo no Antigo Testamento, quando aqueles que eram salvos no Antigo Testamento, como é que era salvo? Eram salvos por acreditar no sacrifício de Jesus que ainda ia acontecer, e já recebiam o Espírito Santo, e já eram restaurados à posição inicial de coroa da criação de Deus. Foi assim que o Espírito Santo desceu sobre os profetas, que ele desceu sobre Davi, que ele desceu sobre os homens de Deus, os sacerdotes. Você se lembra que o homem caiu da sua posição e agora os animais o suplantam? Mas aquele que recebe a restauração pelo Espírito Santo, ele pode suplantar a natureza, ele pode suplantar o animal. Pastor, aonde está isso? Davi estava cuidando das ovelhas do seu pai. De repente apareceu o quê? O leão. Quando Davi olhou, o leão catou a ovelha e saiu correndo. Davi falou assim, meu Deus, deixa eu sair correndo aqui que ele vai... Não, a Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito. Ele foi atrás do leão e ele tirou a ovelha da boca do leão. O homem que recebe a Deus, ele volta a ser a coroa da criação de Deus. Ele volta a triunfar sobre a natureza. Josué está na batalha, viu que o dia ia acabar e ele não ia vencer o inimigo. Ele levantou e falou, sol, para aí onde você está. Lua, para aí onde você está. E a Bíblia diz que o tempo parou para ele vencer o seu adversário. Deus restaurou a sua posição original. O machado caiu no lago, Eliseu foi lá e fez flutuar. Olha a natureza se submetendo ao homem de Deus. Por quê? Porque agora
ele foi restaurado à sua posição original de coroa da criação de Deus. Daniel vai cair na cova do leão, mas o leão não vai tocar nele, porque ele agora voltou a ser a coroa da criação de Deus. Ele domina, a Bíblia diz: sujeitai-a. A Bíblia diz: dominai sobre as aves do céu, dominai sobre os animais terrestres, dominai sobre os peixes, aleluia. A Bíblia vai dizer em Lucas 10:19: eu vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões, e para vencer a força do inimigo. O diabo não tem mais poder sobre a tua vida, você foi restaurada. Se coloque de pé nessa noite. Se coloque de pé nessa noite.